Voltando à leitura do livro Medo Clássico, Edgar Allan Poe, editora Darkside. Próximo conto, A Queda da Casa de Usher. Começando, A Queda da Casa de Usher, Edgar Allan Poe, 1839. Ao longo de um letárgico, sombrio e silencioso dia de outono, em que as nuvens pairavam baixas e opressoras no céu, percorri sozinho, a cavalo, uma área particularmente desolada da região e, então, envolta nas sombras crepusculares que se avizinhavam, avistei ao longe a melancólica casa de Usher. Não sei explicar, mas à primeira vista da construção, um insuportável sentimento de angústia invadiu minha alma. Digo insuportável, pois tal impressão não encontrava consolo em nenhum sentimento prazeroso. Porque poético, com que a mente a miúde acolhe até mesmo as mais cruéis imagens de desolação e terror. Contemplei o panorama que tinha diante de mim. A casa em si e a paisagem simples ao seu redor, suas paredes soturnas, suas janelas com vãos que pareciam olhos, seus juncos esparsos, seus esbranquiçados troncos de árvores anêmicas, com espírito conturbado, com uma sensação que não posso comparar a nenhuma outra senão ao despertar que interrompe um sonho de ópio. O amargo regresso à vida cotidiana, o medonho cair do véu. Fui tomado por um frio na alma, uma vertigem, uma náusea profunda, um desânimo mental irredimível, que nenhum estímulo da imaginação poderia instigar ao sublime. Parei para refletir. O que me perturbava tanto ao contemplar a casa de Usher? Era um mistério inexplicável. Sequer conseguia lutar contra os devaneios sombrios que me assolavam ao ponderá-lo. Fui obrigado a me contentar com a conclusão insatisfatória de que, embora, sem dúvida, existam combinações de objetos naturais prosaicos capazes de nos afetar dessa forma, não obstante a análise desse poder jaz muito além de nossa compreensão. Era possível, refleti, que tão somente um arranjo diferente dos componentes da cena, dos detalhes da imagem, bastasse para modificar ou, quiçá, anular sua capacidade de gerar uma impressão pesarosa. Incentivado por essa ideia, conduzi meu cavalo até a beira íngreme do lago escuro e lúgubre de superfície mortiça, contíguo à casa, e olhei para baixo, tomado por calafrio ainda mais pungente do que o anterior, deparando-me com as imagens invertidas dos juncos acinzentados, dos arremedos das árvores e das janelas que pareciam olhos vazios. No entanto, era nessa mansão sombria que eu agora me propunha a passar algumas semanas. Seu proprietário, Roderick Usher, fora um dos meus melhores amigos na infância. Mas muitos anos haviam se passado desde o nosso último encontro. Todavia, uma carta me alcançara em um canto remoto do país. Carta escrita por ele, Roderick, e, em virtude de sua natureza urgente, merecia nada menos do que a resposta em pessoa. O manuscrito revelava a agitação nervosa de seu remetente. Ele narrava uma enfermidade física aguda, um transtorno mental que o oprimia, e expressava o desejo sincero de me ver, na qualidade de seu melhor e, na realidade, seu único amigo, no intuito de tentar aliviar, com o gozo de minha companhia, a doença.
Foi a maneira como tudo isso e muito mais foi dito. O aparente sentimento sincero que acompanhava esse pedido, que me impossibilitou qualquer tipo de hesitação. Assim, obedeci de imediato ao que ainda considero uma chamada enormemente extravagante. Embora na infância fôramos bem próximos, eu pouco sabia sobre meu amigo. Sua reserva sempre era excessiva e costumeira. Estava ciente, porém, de que a linhagem familiar antiga a qual pertencia destacara-se por um temperamento sensível peculiar, que se manifestava ao longo dos anos em diversos empreendimentos artísticos excepcionais e em repetidos gestos de caridade generosos, ainda que discretos, bem como por uma devoção passional às complexidades, talvez até mais do que às belezas ortodoxas e facilmente reconhecíveis da ciência musical. Tomara conhecimento também do notável fato de que os Usher, a despeito de sua antiguidade, não gerara ramificação duradoura. Em outras palavras, a família inteira permanecia em uma única linha direta de descendência e, salvo por poucas variações insignificantes e temporárias, sempre fora assim. Foi essa deficiência, ponderei, enquanto refletia acerca da perfeita harmonia entre o caráter da casa e aquele imputado à família, e especulava sobre uma possível influência que no decorrer dos séculos, poderia ter exercido no outro. Foi essa deficiência, talvez, de progenie colateral e a consequente transmissão invariável de pai para filho, do patrimônio ao nome, que, por fim, acabou por gerar tamanha identificação de um com o outro, a ponto de fundir o nome original da propriedade na denominação antiquada e ambígua de Casa de Usher. Denominação que parecia abarcar, na mente dos aldeões que a empregavam, tanto a família quanto a mansão. Como disse, o único efeito de meu ingênuo experimento de contemplar a paisagem invertida no lago foi a intensificação de minha primeira impressão singular. Sem dúvida, a consciência do crescimento sensível da superstição, por que não tratar como tal, que eu sentia, serviu sobretudo para acentuá-la. Essa, sei bem, é a lei paradoxal de todos os sentimentos alicerçados no terror. E talvez tenha sido apenas por esse motivo que, quando tornei a erguer os olhos da imagem do lago para a casa em si, minha mente foi tomada por estranho devaneio, tão ridículo que só o menciono para ilustrar a pungência das sensações que me oprimiam. Eu dera tamanha força à minha imaginação que chegara de fato a crer que a mansão e todo o entorno estavam envoltos em uma atmosfera bastante peculiar. Atmosfera que não guardava afinidade alguma com o ar celestial, mas que exalava fétida das árvores decompostas, das paredes cinzentas e do lago silencioso. Um vapor pestilento e místico, denso, inerte, quase imperceptível e plúmbeo. Espantado de meu espírito que deveria ser uma ilusão, perscrutei com renovada minúcia o aspecto real da construção. Sua característica principal parecia ser a excessiva antiguidade. A descoloração que o tempo lhe impuseram era extrema,
Minúsculos fungos revestiam todo o exterior, pendendo das calhas em um emaranhado diáfano, como teias de aranha. Não obstante, não havia sinais anômalos de dilapidação. A alvenaria permanecia intacta e parecia haver uma fantástica incoerência entre o perfeito estado de assentamento das partes e a desintegração individual das pedras. Isso me fez recordar a inteireza enganosa de antigos trabalhos em madeira, que apodrecem esquecidos em porões, sem sofrer o desgaste do ar externo. Porém, além dessa indicação de considerável desgaste, o material apresentava poucos sinais de instabilidade. Talvez o olhar de um observador mais atento em seu escrutínio pudesse distinguir uma fissura quase imperceptível que se precipitava do telhado da mansão, descendo em zigue-zague pela parede até perder-se nas águas turvas do lago. Observando tais detalhes, cavalguei até a curta entrada que dava acesso à casa. Um criado de prontidão recolheu o meu cavalo e atravessei o arco gótico do vestíbulo. Outro membro da criadagem, em passos furtivos, conduziu-me em silêncio por várias passagens escuras e intrincadas até o aposento onde estava seu patrão. Muito do que vi pelo caminho contribuiu, não sei dizer ao certo como, para intensificar as vagas sensações já mencionadas. Embora os objetos ao meu redor, os entalhes no teto, as tapeçarias sombrias nas paredes, o negrume de ébano dos pisos e os fantasmagóricos troféus heráldicos que chacoalhavam na cadência de meus passos, nada disso não passassem de elementos que eu estava acostumado desde a infância. Ou eram semelhantes a eles, embora eu hesitasse em não reconhecer o quão familiar tudo aquilo me parecia. Não podia deixar de notar que as fantasias que tais imagens banais instigavam eram de origem desconhecida. Em uma das escadarias, encontrei o médico da família. Em seu rosto, julguei perceber um amálgama de astúcia embusteira e perplexidade. Cumprimentou-me sobressaltado e seguiu seu caminho. O criado abriu a porta e conduziu-me ao patrão. O aposento no qual me encontrava era amplo e suntuoso. As janelas compridas, estreitas, pontiagudas e tão distantes do chão escuro de carvalho que era impossível alcançá-las pelo interior. Uma débil luz carmesim vazava pela treliça das janelas, suficiente para tornar visíveis os objetos mais proeminentes ao redor. Os olhos, porém, lutavam em vão para alcançar os ângulos mais remotos do cômodo, ou os cantos do teto abobadado e decorado com entalhes. Tapeçarias escuras ornavam as paredes. A mobília era profusa, desconfortável, antiquada e apresentava sinais de desgaste. Havia diversos livros e instrumentos musicais espalhados pelo ambiente, que não conseguiam acrescentar vitalidade à cena. Senti que respirava uma atmosfera de pesar. Uma tristeza austera, profunda e irredimível pairava no local, invadindo por completo seus recantos. Ao me ver, Usher levantou-se do chão. Usher levantou-se do sofá onde estava deitado e saudou-me de maneira calorosa, com o que me pareceu, à primeira vista, uma cordialidade exagerada. Um empenho forçado, típico de um homem do mundo entediado. No entanto, bastou contemplar sua fisionomia para convencer-me de que era sincero. Sentamo-nos e, por alguns instantes, antes que ele falasse algo,
Observei-o com um misto de pena e reverência. De certo, homem algum mudara de forma tão tenebrosa, em um período tão breve, quanto Roderick Usher. Era com muita dificuldade que eu conseguia conciliar a aparência do ser pálido à minha frente com a de meu velho amigo de infância. Entretanto, o rosto dele sempre fora notável. A pele tinha aspecto cadavérico, os olhos extraordinariamente grandes, líquidos e luminosos. Os lábios eram finos e pálidos, mas ostentavam uma curva de incomparável beleza. O nariz de um delicado modelo hebraico, mas com narinas de tamanho pouco comum em indivíduos dessa ascendência. Um queixo delineado que traía, em sua falta de proeminência, uma ausência de energia moral. O cabelo macio e tênue, como uma teia de aranha, esses traços, aliados a uma expansão exagerada sobre a região das têmporas, compunham uma feição difícil de ser esquecida. E agora, na mera exacerbação de seu caráter predominante e na expressão que causavam, operara-se tamanha mudança que cheguei a duvidar da identidade de meu anfitrião. A palidez sinistra da pele e o fulgor miraculoso dos olhos, acima de tudo, me assustaram, provocando até mesmo terror. O cabelo sedoso crescera sem ser aparado e, em sua textura fina de teia, parecia mais flutuar do que cair ao redor do rosto, impossibilitando-me de, mesmo com esforço, associar sua aparência arabesca com a de um ser humano. Em seus modos, meu amigo logo me chamou a atenção por sua incoerência, uma inconsistência que rapidamente descobri fruto de uma série de esforços débeis e fúteis para superar uma ansiedade habitual, uma agitação nervosa excessiva. Preparara-me para algo dessa natureza, não somente pela carta, mas pelas lembranças de seus modos quando menino, bem como pelas conclusões deduzidas a partir de seu peculiar estado físico e temperamento. Seus gestos eram ora vivazes, ora morosos. A voz oscilava de repente de uma indecisão trêmula, quando pareciam lhe faltar seus instintos mais animalescos, para uma concisão enérgica, aquela dicção abrupta, carregada, arrastada e oca, a elocução pesada, equilibrada e modulada à perfeição de forma gutural, que pode ser observada nos embriagados errantes e nos irrecuperáveis comedores de ópio durante seus períodos de maior agitação. Opa! Foi assim que falou do objetivo de minha visita, de seu desejo sincero de me ver e do consolo que esperava que minha companhia pudesse proporcioná-lo. Também compartilhou, por um longo tempo, o que julgava ser a natureza de sua doença. Tratava-se, dissera ele, de um mal de família para o qual buscava desesperadamente a cura. Uma aflição dos nervos que, precipitou-se a acrescentar, haveria de passar em breve. A doença manifestava-se em uma gama de sensações anômalas. Algumas, conforme ele as detalhava, provocaram meu interesse e minha curiosidade. Embora o conteúdo e o tom da narrativa tenham contribuído para tal efeito. Sofrera bastante com uma acuidade mórbida dos sentidos. Até mesmo a comida mais insípida lhe era insuportável. Só podia usar trajes de uma determinada textura.
O odor das flores lhe sufocava. O mais tênue das luzes torturava seus olhos. E os sons, salvo os dos instrumentos de corda, inspiravam-lhe horror. Encontrei-o refém de um terror colossal. Hei de perecer, disse ele. Devo perceber... Hei de perecer, disse ele. Devo perecer desta loucura deplorável. Será desta forma, e nenhuma outra, que encontrarei a perdição. Temos acontecimentos futuros, não por si próprios, mas por suas consequências. Estremeço só de pensar no que um incidente, até mesmo o mais banal deles, pode provocar em minha intolerável perturbação de espírito. O perigo em si não me amedronta, exceto em seu efeito absoluto, o terror. Nesta enervante e lamentável condição, sinto que mais cedo ou mais tarde chegará o momento em que vou abandonar a vida e a razão. Em uma luta com este fantasma soturno, o medo, disse ele. Também descobri, em intervalos e por meio de sugestões fragmentadas e confusas, outra característica excêntrica de sua condição mental. Deixara-se influenciar por certas impressões supersticiosas acerca da própria casa, de onde, por muitos anos, não ousara sair. Graças a uma influência cuja força espúria me foi transmitida em termos demasiado obscuros para ser repetida aqui. Uma influência provocada por algumas peculiaridades na forma e na substância da mansão familiar que, por força de um longo sofrimento, disse ele, tomara conta de seu espírito. Um efeito que a composição das paredes, dos torreões cinzentos e do lago turvo onde a mansão se refletia havia, por fim, incutido o ânimo de sua existência. No entanto, ele admitiu, embora hesitante, que muito da peculiar prostração que tanto o afligia tinha uma origem mais natural e sem dúvida mais palpável, a grave e crônica doença, na verdade, a morte iminente de uma irmã muito querida, sua única companhia havia há muitos anos, o único e último parente que lhe restava. A morte dela, disse ele, já tão desenganado e frágil, com amargor que não posso esquecer, continuou ele. A morte dela me tornaria o último da antiga linhagem dos Usher. E enquanto Roderick Usher falava, Lady Madeline, assim se chamava a irmã, atravessou vagarosa por um canto remoto do aposento. E, sem notar minha presença, ela desapareceu. Contemplei-a com uma perplexidade não desprovida de pavor. Contudo, não consegui compreender a raiz de meus sentimentos. Uma sensação de estupor me oprimira enquanto meus olhos acompanharam os passos se distanciando. Quando por fim se retirou e fechou a porta, busquei depressa, por instinto, o semblante de seu irmão. Mas ele enterrara o rosto nas mãos e pude notar tão somente que uma palidez ainda mais acentuada se espalhara por seus dedos emaciados, por onde escorriam lágrimas dolentes. A doença de Lady Madeline há muito intrigava os médicos. Apatia tenaz, definhamento gradual e uma espécie de catatonia
que se manifestava em episódios frequentes, ainda que breves, compunham o estranho diagnóstico. Até então, ela havia suportado a pressão da doença e não caíra da cama. Não caíra de cama. Mas, ao anoitecer de minha chegada à casa, sucumbiu, como me contou seu irmão à noite, com inexprimível agitação. Ela sucumbiu ao poder de prostração típico de sua enfermidade. Soube também que a visão fugaz que tivera dela provavelmente seria a última, que eu não veria mais Lady Madeline, ao menos não com vida. Nos dias subsequentes, nem eu, nem Usher mencionamos o nome dela e, durante esse período, dediquei-me com sincero afinco a aliviar a melancolia de meu amigo. Pintamos e lemos juntos e escutei, como em um sonho, as desenfreadas improvisações de seu violão. Porém, à medida que uma crescente camaradagem nos aproximava e me acolhia sem reservas nos confins de seu íntimo, mais eu percebia, com certa tristeza, o quão inglórias eram minhas tentativas de alegrar uma mente cuja escuridão, como uma virtude inata, derramava-se sobre todos os objetos do universo moral e físico, em uma incessante irradiação de pesar. Trarei sempre em minha memória as muitas horas solenes que passei a sós com o senhor da casa de Usher. Contudo, não sou capaz de reproduzir em palavras a natureza precisa dos estudos e das ocupações em que ele me envolveu ou conduziu. Um idealismo destemperado e frenético tingia tudo ao redor com um brilho sulfúrico. Seus longos e improvisados lamentos fúnebres hão de soar eternamente em meus ouvidos. Recordo, em outras, da última valsa de von Weber, na qual ele imprimiu perversão e amplificação extravagantes, das pinturas sobre as quais debruçava sua elaborada fantasia e que, a cada toque de pincel, tornavam-se mais e mais vagas, me dando calafrios ainda mais intensos por não entender sua origem. Dessas pinturas, embora ainda as tenha vívidas na memória, esforçaria-me em vão para extrair mais do que a pequena porção que pudesse estar no compasso de simples palavras escritas. Em virtude de sua extrema simplicidade, da penúria de seus desenhos, ele capturava a atenção de quem as contemplava, intimidando-o. Se alguma vez o mortal pintou uma ideia, esse mortal foi Roderick Usher, ao menos para mim, nas circunstâncias que me circundavam na ocasião. Emanavam das abstrações que o artista hipocondríaco lançava em suas telas uma intensidade de temor intolerável, que jamais senti, nem mesmo diante dos devaneios, sem dúvida fulgurantes, embora muito concretos, de Fuseli. Uma das fantasmagóricas criações mentais de meu amigo, por não se limitar de forma tão rígida ao espírito da abstração, pode ser convertida, ainda que parcamente, em palavras. Um pequeno quadro representava o interior de uma câmara ou túnel muito longo e retangular, com paredes baixas, lisas, brancas, sem interrupções ou adereços. Alguns componentes do desenho serviam para transmitir a ideia de que o local retratado se encontrava em uma profundidade extrema da superfície da Terra. Não era possível distinguir qualquer saída
em nenhuma parte de sua vasta extensão, bem como não se via tocha alguma ou qualquer outra fonte artificial de luz. Contudo, raios fulgurantes inundavam toda a cena, banhando a imagem em um esplendor macabro e inoportuno. Mencionei há pouco o mórbido comprometimento do nervo auditório, que tornava qualquer música intolerável ao meu amigo. Com exceção de determinados efeitos produzidos pelos instrumentos de corda, é possível que os limites estreitos que assim o confinaram ao violão tenham dado origem, em grande medida, ao caráter fantástico de suas interpretações. Não encontrei, no entanto, uma explicação semelhante para a ardente facilidade com que realizava seus improvisos. Tanto as notas quanto as palavras de seus tresloucados desvarios, pois ele, não raro, se fazia acompanhar com improvisações verbais rimadas, pareciam resultar da intensa contenção e concentração mental, às quais já me referi como evidentes apenas em momentos específicos de profunda excitação. Recordo-me perfeitamente de uma dessas rapsódias. Talvez tenha me impressionado mais com ela, tal como me foi apresentada, porque, em sua natureza implícita ou mística, julguei perceber pela primeira vez uma total consciência da parte de Usher da fragilidade de sua razão. Os versos intitulados O Palácio Assombrado eram mais ou menos, se não precisamente assim. Em nosso mais verde vale, habitado por anjos do bem, um palácio imponente, fulgurante, despontava no além. No domínio do rei pensamento distinguia-se das demais casas, e os serafins jamais acharam alento, ou melhor pouso para suas asas. 2. Gloriosos estandartes amarelos e dourados flutuavam ao vento lá fora. Tudo isso nos tempos finados, nos dias passados de outrora. E quando o ar suave bailava, da doçura de um dia divinal, ao longo dos muros exalava um perfume angelical. 3. Pelo vale feliz passeando, por duas janelas lado a lado, viajantes viam vultos dançando. Ao som de um alaúde, ao som de um alaúde afinado em volta do Senhor da História, porfirogênito, que em harmoniosa glória em seu trono estava sentado. 4. Pérolas e rubis adornavam a porta do palácio magistral, por onde a luzir flutuavam em cantoria perenal. Uma tropa de ecos a louvar, em vozes de rara beleza, a sabedoria sem par de sua sagaz realeza. 5. Mas espíritos maus, em pesar trajados, invadiram o rei a morada. Ah, que role o pranto, pois ele não verá mais nenhuma alvorada. E em seu palácio agora, dentro e fora devastado, o fulgor florescente de outrora queda-se ali sepultado. 6. Hoje, quem por lá passar, verá pelas janelas de luz carmim silhuetas loucas a bailar, ao som de uma melodia ruim, e como um sombrio rio veloz, pela porta pálida se espalha uma turba horrenda, atroz, que não mais sorri, gargalha.
terminou a musiquinha. Lembro-me de que as sugestões oriundas dessa balada nos conduziram a ponderações em que uma opinião de Usher ficou evidente, a qual menciono não por ser inédita, pois outros já assim pensaram, mas pela convicção tenaz com a qual ele a defendia. Tal opinião, em linhas gerais, era acerca da ciência das plantas. Todavia, em seu tumultuado devagar, essa ideia assumiu um caráter mais ousado e venturou-se no reino da desorganização mental. Não tenho palavras para expressar a totalidade e o sincero abandono de sua persuasão. A crença tinha ligação, como já sugeri, com as pedras cinzentas de sua morada ancestral. A ciência se dera, assim acreditava, no método de colocação das pedras, na ordem em que haviam sido dispostas, bem como nos fungos que por cima delas se espalharam e nas árvores apodrecidas que se erguiam ao seu redor. Sobretudo, na resistência longeva desse arranjo e em seu espelhamento nas águas paradas do lago. A prova de ciência podia ser vista, segundo ele, e senti um calafrio ao ouvi-lo falar, na condensação gradual, mas inevitável de uma atmosfera singular sobre o lago e as paredes da mansão. O resultado era perceptível, acrescentou ele, na silenciosa, embora inconveniente e tenebrosa influência que, ao longo dos séculos, moldara o destino de sua família e o transformara no indivíduo que eu agora contemplava, no que ele era. Tais opiniões prescindem comentários e eu não os farei. Nossos livros, os livros que, por muitos anos, constituíram grande parte da existência intelectual do enfermo, estavam, como se pode supor, em sintonia com tal caráter fantasmagórico. Mergulhamos em títulos como Ververt et Chartreuse, de Grasset, Belfagor, o Arquidiabo, de Maquiavel, O Céu e o Inferno, de Swedenborg, Subterranean Voyage of Nicholas Klein, de Holberg, Quiromancia, de Robert Flood, Jean Dinganinger e de la Chambre, Journey into the Blue Distance, de Tieck, e A Cidade do Sol, de Campanella. Nosso volume favorito era uma edição in octavo do Directorium Inquisitorium, do dominicano Eimerick de Girona, e haviam passagens de Pompônio Mela sobre antigos sátiros africanos e egípcios, sobre as quais Usher se debruçava por horas a fio, perdido em devaneios. Seu maior deleite, contudo, estava em folhear um volume raríssimo e curioso em edição in quarto, gótica, o manual de uma igreja esquecida, de nome O Vigiliae Mortuorum Secundum Corum Ecclesiae Maguntinae. Não pude deixar de ponderar sobre o estranho ritual dessa obra e em sua provável influência no hipocondríaco quando, certa noite, tendo-me informado abruptamente que Lady Madeline perecera, ele comunicou sua intenção de preservar o cadáver da irmã,
por 2 semanas, antes do enterro propriamente dito. Preservar o cadáver em uma das inúmeras câmaras subterrâneas da mansão. Não me senti, no entanto, na liberdade de contestar o motivo atribuído para justificar tal procedimento incomum. Roderick se decidira por essa resolução, assim me explicara, por força da natureza incomum da enfermidade da falecida. Para evitar perguntas inoportunas e ávidas dos médicos que a trataram e por causa da localidade remota e exposta do cemitério da família. Confesso que, ao recordar o semblante sinistro do sujeito que encontrei na escadaria no dia em que cheguei à mansão, não desejei me opor ao que julguei ser uma precaução inofensiva e de modo algum anormal. A pedido de Roderick Usher, auxiliei-o pessoalmente nos preparativos para o sepultamento temporário. Uma vez acondicionado no ataúde, carregamos o corpo para o local de repouso. A cripta onde o colocamos, e que estivera há tanto tempo fechada, que nossas tochas quase apagadas naquele ambiente opressivo, pouco nos permitiram perscrutá-la. Era pequena, úmida e não permitia qualquer entrada de luz. Jazia subterrânea, muito profundamente, logo abaixo da parte da construção onde se localizavam os meus aposentos. Parecia ter servido, em remotas épocas feudais, aos piores propósitos de um calabouço e, em tempos recorrentes, como um depósito para armazenar pólvora ou outra substância de alta combustão. Visto que parte do piso e o interior do longo arco por onde alcançamos o local haviam sido cuidadosamente revestidos com cobre. Uma porta de ferro maciço contava com proteção semelhante. Seu peso monumental provocava um rangido estridente quando as dobradiças eram movidas. Tendo depositado nosso lúgubre fardo sobre cavaletes nessa câmara de horror, afastamos um pouco a tampa, ainda solta do caixão, e contemplamos o rosto da morta. Pela primeira vez, uma semelhança impressionante entre os irmãos chamou-me a atenção. E Usher, parecendo adivinhar meus pensamentos, murmurou algumas palavras explicando-me que ele e a falecida eram gêmeos e que uma proverbial sintonia inexplicável sempre existira entre os dois. Nossos olhares, no entanto, não se detiveram por muito tempo na falecida, pois era impossível fitá-la sem sentir pavor. A doença que a sepultara, ainda na flor da idade, tivera o mau gosto de deixar, como é comum nas moléstias de natureza cataléptica, um tênue rubor na face e no colo, bem como um sorriso perene nos lábios, tão terrível na morte. Encaixamos a tampa de volta, fechando-a com parafusos e trancando a porta de aço. Regressamos com o coração pesado para os aposentos superiores da mansão que, em suas sombras, pareciam um pouco mais iluminados do que a cripta. Após amargos dias de luto, uma mudança perceptível alterou os contornos da desordem mental de meu amigo. Seu comportamento habitual desapareceu. Suas costumeiras ocupações eram negligenciadas ou esquecidas. Ele vagava pelos cômodos com passos frenéticos, dissonantes e vagos. A palidez em sua face adquirira,
se é que era possível, um tom ainda mais tenebroso. Mas o brilho dos olhos havia se extinguido. A ocasional rouquidão de outrora também sumira, e um timbre trêmulo, como se tocado por um terror abissal, passou a caracterizar seu tom de voz. Houve ocasiões em que cheguei a pensar que a incessante agitação de sua mente pudesse ter origem no fardo de um opressivo segredo que ele não tinha coragem de compartilhar. Em outros momentos, fui obrigado a atribuir tudo isso aos inexplicáveis caprichos da loucura, pois o flagrara contemplando o nada por longas horas, em uma atitude de profunda atenção, como se ouvisse um som imaginário. Não é de se admirar que o estado de Usher me aterrorizasse, que me contaminasse. Sentia recair sobre mim, gradualmente, mas inescapável, a influência macabra de suas fantásticas, porém impressionantes superstições. Ao recolher-me bem tarde, no 7º ou 8º dia após o sepultamento de Lady Madeline no calabouço, experimentei a força total desses sentimentos. O sono se recusava a me visitar. O sono se recusava a me visitar, enquanto via as horas se esvaírem uma após a outra. Lutava para aplacar racionalmente o nervosismo que me dominava. Esforçava-me para crer que muito, se não tudo, do que sentia fora causado pela influência atordoante da sombria mobília do cômodo, das tapeçarias escuras e gastas que, avivadas pelas rajadas de uma tempestade iminente, sacudiam-se inquietas nas paredes de um lado para o outro, roçando nos adornos de meu leito. No entanto, os esforços que empreguei foram inúteis. Um tremor incontrolável aos poucos possuiu meu corpo e, por fim, pousou em meu peito um incubo, de certo atraído pelo pânico desmotivado que eu sentia. Espantando-o com um arquejo, lutei para erguer-me sobre os travesseiros e, examinando com fervor a escuridão profunda que me circundava, decidi atentar, não sei o porquê, talvez por intuição, para os sons discretos e indefinidos que provinham aos intervalos da tempestade. Eu não sabia de onde. Tomado por um sentimento intenso de horror, inexplicável, mas nem por isso menos intolerável, vesti-me às pressas, pois sentia que não conseguiria mais dormir naquela noite, e procurei despertar do lamentável estado em que me encontrava, caminhando em largos e céleres passos de um lado ao outro no quarto. Tinha completado poucas voltas quando o som de leves passadas na escadaria contígua chamaram minha atenção. Logo reconheci os passos de Usher. Em seguida, ele bateu de leve em minha porta e entrou, trazendo uma lamparina. O rosto dele exibia, como de costume, uma lividez cadavérica, mas, além disso, havia uma espécie de euforia maníaca em seu olhar e uma histeria contida no comportamento. Sua aparição me causou temor. Mas qualquer coisa era preferível à solidão que lutara tanto para dispersar, de modo que acolhi sua presença com alívio. "Você não viu?" perguntou ele abruptamente, após olhar ao redor por alguns instantes em silêncio. "Hein? Você não viu, então? Pois espere, logo você verá." Assim dizendo,
protegeu a lamparina. Precipitou-se em direção a uma das janelas e escancarou-a para a tempestade. A fúria impetuosa da rajada de vento quase nos levantou do chão. Era de fato uma noite tumultuosa, mas de sóbria beleza, única em seu terror e fascínio. Um redemoinho parecia estar ganhando força na vizinhança, a julgar pelas frequentes e violentas alterações na direção do vento e a extrema densidade das nuvens que chegavam a encostar nos torreões da mansão de tão baixas. Não impediu que percebêssemos a vívida velocidade com que deslizavam, umas contra as outras, sem desaparecer no horizonte. Dizia que nem mesmo sua extraordinária densidade impedia que notássemos isso. No entanto, não podíamos ver a lua ou as estrelas, sequer o fulgor de um relâmpago no céu. Porém, as superfícies de gigantescas massas de vapor agitado, bem como todos os objetos terrestres ao nosso redor, cintilavam com o brilho medonho da emanação gasosa, de luminosidade discreta, mas bastante perceptível, que envolvia toda a mansão. Você não deve, Usher, você não pode ver isso, falei trêmulo a Usher, enquanto o conduziam com mansa violência da janela para uma poltrona. Essas aparições que o perturbam são apenas fenômenos elétricos comuns ou talvez provenham do miasma fétido do lago. Vamos fechar a janela. O ar está gelado e pode ser perigoso para a sua saúde. Eis um de seus romances favoritos. Eu leio para você e você escuta. Assim passaremos juntos esta noite pavorosa. O antigo volume de livro que eu apanhara era o Mad Trust, de Sir Lancelot Canning. Mas eu o chamara de favorito de Usher mais de pilhera do que com sinceridade, pois, na verdade, não havia quase nada em sua prolixidade vulgar e pouco imaginativa para provocar interesse no idealismo nobre e espiritual de meu amigo. Era, porém, o único livro perto de mim, e eu nutria uma vaga esperança de que pudesse trazer algum alento para a euforia que agitava o hipocondríaco, pois a história dos transtornos mentais registra muitas anomalias semelhantes, mesmo com todo o conteúdo que me dispunha a ler em voz alta. A julgar pela febril vivacidade com que ele ouvia, ou parecia ouvir a história, poderia ter me congratulado pelo sucesso da tarefa. Chegara ao conhecido trecho da história em que Ethelred, o herói de Trust, após buscar em vão uma entrada pacífica na morada do eremita, resolve invadi-la à força. Eis as palavras exatas da narrativa do livro Mad Trust. Abre aspas. E Ethelred, que tinha um coração valente e ganhara ainda mais vigor graças ao vinho que tomara, desistira de ponderar com o eremita que, de fato, era um homem mau e obstinado. Sentindo a chuva descer pelos ombros e temendo a tempestade vindoura, erguera a massa e, golpeando a porta, abrira espaço suficiente para sua mão envolta pela manopla. Com vigorosos empurrões, rachou, despedaçou, pondo tudo abaixo, e o barulho seco e oco da madeira reverberou por toda a floresta. Fecha aspas. Ao fim de ler essa sentença, sobressaltei-me e, por um momento, pausei.
Tive a impressão, embora tenha de imediato concluído que fora enganado por meu agitado estado de nervos, a impressão de que, vindo de algum canto remoto da mansão, chegara aos meus ouvidos em um ruído quase imperceptível, o que me parecia ser com exatidão o eco, ainda que abafado e impreciso, do exato som de destruição descrito em detalhes por Sir Lancelot naquela passagem do livro. Fora, sem dúvida, a coincidência em si que me chamara a atenção, pois entre o ruído nos caixilhos da janela e os sons característicos da tempestade que rufava lá fora, o som de certo não tinha nada para me causar medo ou interesse. Continuei a ler, abre aspas. Contudo, o intrépido Ethelred, adentrando pela porta arrombada, avançou, tomado de ira, e surpreendeu-se ao não detectar nem sinal do malvado eremita. Porém, em seu lugar, um dragão escamoso de admirável porte, com a língua em labaredas, montava guarda diante de um palácio de ouro e piso de prata. E, na parede, lia-se inscrito em um reluzente escudo de bronze: quem até aqui chegou conquistou seu direito. Se matar o dragão, terá este escudo no peito. Ethelred levantou a massa, descendo-a pesada na cabeça do dragão, que tombou à sua frente, exalando um hálito pestilento ao emitir um guincho tão horripilante que o homem precisou tapar os ouvidos com as mãos para proteger-se do tenebroso som, estridente como jamais ouvira antes. Neste momento, fiz outra pausa, abrupta, tomando por um profundo espanto, pois não havia dúvida alguma de que, desta vez, eu de fato ouvira. Embora não pudesse precisar de que direção, eu ouvira um som abafado e aparentemente longínquo, mas forte e demorado, semelhante a um grito ou rangido estranho. Uma reprodução exata do que eu fantasiara ser o guincho estridente sobrenatural do dragão, tal como descrito pelo romancista no trecho em que eu li. Embora oprimido, como de certo estava, perante essa segunda e ainda mais extraordinária coincidência sonora, por uma miríade de sensações conflitantes, nas quais predominavam assombro e terror absoluto, ainda tive suficiente presença de espírito para evitar despertar com alguma observação os sensíveis nervos de Roderick. Não tinha certeza de que ele notara os sons em questão, embora certamente uma curiosa alteração tivesse ocorrido nos minutos precedentes em seu comportamento. Ele, que estava diante de mim, aos poucos trouxera a poltrona para meu lado, de modo a ficar de frente para a porta do aposento. Assim, podia perceber apenas de soslaio seu semblante, embora visse que os lábios dele tremiam, como se em um murmúrio inaudível. A cabeça pendia sobre o peito, mas eu sabia que não estava dormindo, pois percebera de relance que seus olhos grandes e fixos permaneciam abertos. Os movimentos de seu corpo também traíam a impressão de sono, pois ele o sacudia de um lado para o outro, em um balanço suave, mas constante e uniforme. Certificando-me de tudo isso, retomei a narrativa de Sir Lancelot, que prosseguia assim, abre aspas. E o herói,
tendo escapado da terrível fúria do dragão, recordando do escudo de bronze e do fim do feitiço que nele pairava, removeu a carcaça de seu caminho e aproximou-se corajoso do pavimento de prata do castelo, onde o escudo jazia na parede. Este, porém, não aguardou a chegada do herói, caindo aos seus pés sobre o piso de prata, com um ressonante e assombroso estrondo. Fecha aspas. Mal eu pronunciara tais palavras quando, como se de verdade um escudo de bronze tivesse de fato despencado daquele momento em um piso de prata, distingui uma reverberação oca, metálica e gritante, ainda que um tanto abafada. Atemorizado, levantei-me em um susto, mas Usher continuou seu estranho movimento pendular, sem dar indícios de temor. Corri até a poltrona onde ele estava sentado. Ele mantinha os olhos fixos na porta e o rosto fora tomado por uma pétrea rigidez. No entanto, quando apoiei a mão em seu ombro, seu corpo todo estremeceu. Um sorriso doentio tremulou nos lábios. Notei que se exprimia em murmúrios apressados e incoerentes, como se alheio à minha presença. Curvando-me para chegar mais perto dele, por fim, compreendi o macabro significado de suas palavras. Não escuta? Sim, eu escuto. Já escutei outras vezes. Há tanto tempo. Muitos minutos, horas. Há dias que eu escuto, mas não ousei. Tenha piedade de mim, pobre e desgraçado que sou. Eu não tive coragem de falar. Nós a trancamos viva no caixão. Não disse que tenho sentidos apurados? Eu tenho sentidos apurados. Digo-lhe que ouvi os primeiros movimentos dela no esquife. Eu ouvi há vários dias. Mesmo assim, não tive coragem. Não ousei falar. E agora, esta noite, é Teored. O arrombamento da porta do eremita, o uivo de morte do dragão, o estrondo do escudo tombado, na verdade, o caixão sendo aberto, as dobradiças da porta de aço do calabouço rangendo, seu desespero para se libertar da prisão. Para onde poderei fugir? Não estará logo aqui conosco? Não se aproxima em passos ligeiros para censurar-me por minha pressa em enterrá-la? Não são os passos dela que ouço agora na escada? Este som pesado e horrível não seria seu coração pulsante? Louco! Usher gritou, erguendo-se da poltrona, e brandou estas palavras como se a alma se depreendesse pela boca. Louco! Saiba que ela agora está aqui à porta. Como se a energia sobre-humana dessa fala trouxesse consigo a potência de um encantamento, a imensa porta decrépita para a qual ele apontava começou a abrir bem devagar. Naquele exato momento, sua vetusta borraca de ébano era consequência de uma rajada tempestuosa de vento, mas parada à porta agora aberta, de fato, estava o vulto eminente e amortalhado de Lady Madeline
Usher. Havia sangue nas vestes brancas e sinais de luta desesperada em toda a sua emaciada figura. Por um instante, permaneceu trêmula, oscilando na soleira da porta. Então, com um lamento pungente, caiu pesada sobre o irmão e, em sua violenta e derradeira agonia de morte, derrubou-o no chão, já morto, vítima dos terrores que a separa. Eu fugi aterrorizado daquele cômodo e daquela casa. A tempestade ainda desaguava sua ira lá fora quando cruzei o arco da mansão. De súbito, uma luz intensa banhou meu caminho e me virei para ver de onde um clarão tão insólito poderia ter vindo, pois a imensa casa estava coberta de sombras. O brilho era da lua cheia, tingida de vermelho sangue, luzindo radiante pela fissura quase imperceptível, a qual já mencionei, que descia do teto da mansão em zigue-zague até seus alicerces. Diante de meus olhos, a fissura se alargou rapidamente, penetrada por um tufão violento, e pude ver a lua irrompendo repentinamente. Minha cabeça girava enquanto via as imponentes paredes desabarem. Ouviu-se um rumor de gritos tumultuados, como a voz de 1000 quedas d'água. E o lago profundo e gélido aos meus pés engoliu, pesado e silencioso, as ruínas da casa de Usher. Terminamos. Esse é um dos melhores contos dele. Esse eu gosto muito. E você já viu aqui que 1800 e... Quanto ele foi escrito? Aqui, ó, esse conto, ele é de General Colbert. 1839. Se ele foi publicado em 1839, Poe escrevia esses contos assim em um dia, né? Até porque ele publicava em jornais lá, né? Naquelas edições que saíam assim diariamente, não lembro. Não lembro, né? Como se eu estivesse lá. E talvez ele escrevia isso aqui em uma sentada. Mas enfim, que ele tem escrito em 1839. A gente percebe o tanto de menção a coisas psicológicas, né? A coisa da psiquiatria que hoje a gente tem no mundo, né? O Roderick, ele tinha o quê? Ele é hipocondríaco, né? Assim, tinha aquela transtorno de ansiedade, de doença, né? De se sentir doente, aquelas coisas todas. Tinha paranoia, depressão. Você vê que os dois irmãos tinham depressão, ficavam naquela tristeza, não queria sair de casa, né? Isso tudo era sinais de depressão, sinal de hipocondríaco. O que mais que ele tinha lá? Ele escutava voz, era aquele negócio que a pessoa acha que paranoia. A irmã também, cheia de problemas. Então, ou seja, se você pegar esse aqui, um psiquiatra, dá para ele vai identificar vários sinais de coisas, de situações que hoje a gente tem nomeação, né, na medicina. E isso o Poe já trouxe em 1838, né? Como é que o cara, então, lá atrás, sem imaginar, até porque não existia nem a palavra psicologia na época, não existia nem psiquiatria, talvez, não sei. Ele foi escrevendo assim, ele foi sentindo, ele via as pessoas, a pessoa está triste, então eu vou falar que a pessoa fica triste como se estivesse num poço, ou seja, é tipo uma depressão. Então hoje, 200 anos depois, a gente tem a medicina nomeando as coisas que Poe já colocou nos seus personagens lá atrás, 200 anos atrás. Eu achei isso muito massa. E não só nesse conto, todos os contos dele tem muita psicologia. Nossa, cara, o Poe, então ele foi tipo um visionário assim na questão de criar personagens psicológicos, né? Muito bom. Isso depois a gente vai fazer um bate-papo. Depois que eu ler todos os contos, a gente pode sentar e conversar sobre isso. Mas é isso aí, valeu, até o próximo.